Só lembrando dos celulares. Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 21 da EZTEC. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos presentes necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda do suporte através do nosso chat. Em caso de falha na conexão, reutilize o mesmo link ou ID que estão disponíveis no nosso site de RI, ri.exetec.com.br, para retornar à apresentação. Também no nosso site, vocês podem encontrar os slides da apresentação na central de download. As informações estão disponíveis em reais, em BR-GAAP e FRS aplicado. A entidade de incorporação imobiliária no Brasil, do contrário, será indicada. Antes de começar, gostaria de mencionar que as eventuais declarações durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da EZTEC, suas projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas que podem se referir a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da EZTEC e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles em tais considerações futuras. Agora, vou passar a palavra ao senhor Emílio Fugazza, diretor financeiro de RI, que iniciará a apresentação. Por favor, Emílio, pode seguir. Senhoras e senhores, muito bom dia. É um prazer enorme estar aqui nessa nossa 57ª teleconferência de resultados desse nosso terceiro trimestre de 2021, dividindo a mesa aqui com o nosso diretor-presidente, Marcelo Ernesto Zarzur, e nosso diretor, vice-presidente e diretor de incorporações e novos negócios, Silvio Ernesto Zarzur. Eu gostaria de começar no slide número 3, onde a gente já diretamente refere aos lançamentos do ano de 2021. Os lançamentos do ano de 2021, para o primeiro TRI, nós fizemos o ID Paraíso, empreendimento de 28 milhões de reais de VGV. Segunda fase de empreendimento lançado na região da Aclimação, o Signature Buyout. No segundo trimestre fizemos 2 lançamentos, o Dreamville Sky Resort, empreendimento esse na Vila Prudente, com 253 milhões de reais, 32% vendido, empreendimento hoje vendido por preço médio acima de R$ 8.000 o metro quadrado. Zenfinity, um empreendimento top of mind na região da 23 de maio, bairro do Paraíso, no estacionamento do prédio icônico da IBM, aqui na zona sul da cidade de São Paulo. E agora, no terceiro trimestre, o Arcade EZ Buyout, empreendimento esse de 460 milhões de reais, que já estamos atingindo próximo de 20% de vendas no empreendimento. Com isso, atingimos R$ 1.415 milhões de reais, e no slide número 4, conseguimos observar o que tem resultado em vendas para a companhia. Nos 9 meses de 2021, como os senhores podem observar do lado direito do slide, atingimos 881 milhões de reais de venda bruta, sendo desses 299 milhões de reais somente no terceiro trimestre de 2021. Destaque, obviamente, para as vendas de lançamentos, que são as vendas essencialmente do Arcade, essencialmente do Dreamville Sky Resort, que estão contribuindo com esses 116 milhões de reais reportados nesse terceiro TRI. Vendas de estoque pronto se materializaram em 62 milhões de reais, vendas essas que contribuem de maneira relevante para as nossas margens, principalmente para a margem bruta da companhia. Em termos de destaque,
O terceiro trimestre foi mais suave do que o segundo trimestre de 2021, com 32 milhões de reais, sendo que algo em torno de um terço desse total são valores referentes a upgrades, downgrades e transferências, resultando em uma venda líquida para a companhia de 266 milhões de reais no trimestre, ou 787 milhões nos 9 meses de 2021. No próximo slide, ainda no aspecto operacional, o banco de terrenos da companhia, que nesse trimestre segue bastante estável. Fechamos aí com aproximadamente 14 bilhões de reais, né? Isso significa que nós temos já escriturados, sem cláusulas resolutivas ou com cláusulas resolutivas superadas, aproximadamente 11 bilhões e meio de reais, e 2 bilhões 670 milhões de reais em contratos com cláusulas resolutivas. Desse total de 14 bilhões de reais, aproximadamente 5 bilhões de reais nos segmentos médio e alto para a companhia. Exeinc, alguma coisa na casa de quase 4 bilhões de reais, e FIT Casa, aproximadamente 2 bilhões e 700 milhões de reais. Desse Land Bank como um todo, quase 7 bilhões de reais se refere a Land Bank da companhia na cidade de São Paulo, zona sul de São Paulo. O slide da página de número 6 se refere ao estoque da companhia, estoque esse que hoje está na ordem de 2 bilhões e 600 milhões de reais, concentrado na zona sul de São Paulo, em imóveis, estoque de imóveis residenciais, na sua maior parte em construção ou em lançamento. Unidades prontas residenciais, 11% do total do estoque. No slide da página 7, podemos ver o que devemos esperar para os próximos meses em termos de lançamento para a companhia. Em Design Ipiranga, terreno esse caracterizado no nosso Land Bank como Oliveira Alves, um VGV de 64 milhões de reais. O PIN, Osasco, stand de vendas pronto, meeting de corretores já realizado, devemos começar a escritura desse empreendimento dentro dos próximos 30 dias, no Land Bank caracterizado como Sara Veloso, um VGV no Minha Casa Minha Vida, no segmento FIT Casa para a EZTEC, de aproximadamente 84 milhões de reais. E por último, temos aqui o Unique Garden. Unique Garden, empreendimento esse de mais de 700 milhões de reais, primeira fase do nosso projeto Bandeirantes. Esse empreendimento contempla 885 unidades, 100% pertencente à EZTEC, totalizando nestes lançamentos próximo de 900 milhões de reais. Na próxima página, página 8, começamos os nossos destaques financeiros. Começando pelo gráfico de cima e da esquerda, receita líquida, uma receita que se mantém muito em linha com o que foi apresentado no segundo trimestre de 2021. Um pequeno crescimento de aproximadamente 9 milhões de reais, alcançando 298 milhões, mas com o grande destaque que estes 298 milhões têm na sua composição a maior parte de receita advinda de empreendimentos em construção de fato. Nesse trimestre tivemos apenas um reconhecimento novo contábil, que foi a superação da cláusula suspensiva do Dreamville Sky Resort na Vila Prudente, e, portanto, em uma menor participação da venda de unidades prontas nesse resultado. Dessa forma, o que nós temos de reconhecimento vem de fato, uma aceleração no reconhecimento de receita de empreendimentos em construção. No gráfico de cima e da direita, o lucro bruto da companhia e a margem bruta da companhia, destaque desse trimestre, que vem em franco crescimento desde o quarto TRI de 2020, saindo de 40% para 50% nesse terceiro trimestre de 2021. Lembrando a vocês que a melhor caracterização desse incremento vem de basicamente 3 fatores. O primeiro deles, da venda de unidades prontas, que estão de empreendimentos que contemplam margem bruta acima de 50%.
de economias de obras, dado o fato de que no terceiro trimestre entregamos 3 empreendimentos. Desses 3 empreendimentos, como média, obtivemos 2,75% de economia em INCC relativo ao orçamento contabilizado do início da construção desses empreendimentos. Em terceiro lugar, naturalmente, a componente do INCC, a componente de um INCC na carteira de recebível, que representou aproximadamente 5% de ajuste nas receitas auferidas nesse trimestre. Lembrando que, em média, pagamento de clientes é da ordem de 30% a 35%, enquanto, durante o período de construção, no período esse que nós incorremos 100% do custo de construção. Portanto, em média, 65% da receita está ajustada por INCC, livre da pressão do custo de construção naquele mesmo trimestre. Dado isso, o fato do incremento importante de margem. Para o próximo trimestre, são esperadas mais 4 entregas de obras e 4 entregas de obras que também têm assinalado para a companhia resultados semelhantes ao do terceiro trimestre de 2021. Despesas comerciais vieram em linha com o trimestre anterior, quando comparado às vendas brutas, uma maior eficiência de 5% para 4%, um gasto referente à produção de stand para novos lançamentos e propaganda da ordem de 11,4 milhões de reais. Despesas administrativas em 29 milhões de reais, em linha com os 28 milhões de reais do segundo trimestre, representando aproximadamente 10% da nossa receita. No próximo slide, na página 9, a receita, o resultado, função da receita financeira da companhia, essa que é amplamente qualificada pelo carregamento da carteira de alienação fiduciária da companhia, carteira essa que está na casa de 420 milhões de reais. IGP foi um importante componente nesse trimestre, no entanto, temos também aqui o fator do CDI no carregamento do caixa. O resultado financeiro do caixa foi representativo ao ponto de aproximadamente 1/4 do total do resultado financeiro obtido nesse trimestre, de 43 milhões de reais. A equivalência patrimonial é sempre o resultado advindo dos empreendimentos controlados em conjunto com os nossos parceiros. Nesse quesito, temos aí como grande representação o Reserva JB, última fase do nosso empreendimento Jardins do Brasil, em Osasco, que está em pleno estágio de construção, não apontando nenhum tipo de desvio de custos e sendo um componente relativamente importante no total de resultado de equivalência de 21 milhões de reais apresentado. Fechamos, então, essa nossa demonstração de resultado com um lucro pouco maior do que o segundo trimestre de 2021, na casa de 145 milhões de reais, com 49% de margem líquida. 145 milhões de reais, que, então, representa 102 milhões de reais de resultado operacional. Se observarmos desde o primeiro trimestre de 2021, a componente de resultado operacional, e não obstante a margem operacional da companhia, tem se incrementado passo a passo, trimestre a trimestre. A última boa notícia desse resultado, desse slide, é o resultado a apropriar, o nosso backlog, que permanece em 44%, dando uma indicação que a margem futura da companhia, a margem bruta futura da companhia, permanece nos mesmos patamares há 5 trimestres consecutivos. No slide da página 10, falamos da nossa alienação fiduciária. Nossa alienação fiduciária, nossa carteira, encerra os 9 meses de 2021 com 421 milhões de reais, 1.178 clientes sendo financiados. Lembrando que, no ano de 2021, a quantidade de pagamentos e quitações foi superior à quantidade de correção, juros e novas AEPs realizadas, dado o fato de que
nos trimestres do terceiro trimestre de 2020 ao segundo trimestre de 2021, as taxas de financiamento bancário estiveram muito competitivas, permitindo a migração de clientes para estes canais. O que não é exatamente o caso que estamos vivendo agora no terceiro trimestre ou no quarto trimestre, com o incremento das taxas de financiamento bancário. Isso demonstrando que o ritmo de migração, nos últimos, pelo menos nas últimas 6 semanas, diminuiu consideravelmente. Unidades retomadas, levemente maior do que o ano de 2020, mesmo tendo passado por um IGP que ajusta a nossa carteira superior a 30% ao ano. Na página de número 11, importante ressaltar o desempenho financeiro da nossa marca Fit Casa, das empresas Fit Casa, que representam os lançamentos de Minha Casa Minha Vida. Aqui é importante ressaltar, no gráfico de cima da esquerda, o lucro específico do terceiro trimestre, de 18 milhões de reais, com uma margem bruta de 53%. Nos 9 meses de 2021, o Fit Casa já responde por 43 milhões do lucro total da companhia, com uma margem bruta de 50%. O retorno sobre patrimônio do Fit Casa foi de 18% no ano de 2021. Ou seja, hoje a nossa marca Fit Casa tem desempenho superior, ou seja, os empreendimentos lançados em construção, eles têm desempenho superior à média da própria companhia. No slide de número 12, o balanço completo da companhia, apenas para se ter uma ideia, onde atingimos no gráfico da esquerda aproximadamente 4 bilhões e meio de patrimônio líquido no terceiro trimestre de 2021, sendo ele decomposto da seguinte forma: em termos de ativos, estamos com um caixa pouco superior a 1 bilhão de reais, temos estoque de land bank ao custo em relação aos 11 bilhões de reais de land bank, temos aproximadamente 943 milhões de reais de custo, já incluso aí todas as outorgas e CEPACs pagos, a custo da época em que foi de fato comprado. O estoque pronto da companhia, em 256 milhões de reais de custo, para um VGV de aproximadamente 500 milhões de reais, ou seja, uma margem bruta muito próxima de 50%, que ainda não está considerado nesse resultado. E um estoque em construção, ou lançado, de 987 milhões de reais, para aproximadamente 2 bilhões de reais de VGV, também indicando uma margem bruta superior a 40%. Em termos de passivos, temos apenas 206 milhões de reais a pagar ainda de terrenos, 143 milhões de reais de adiantamentos de clientes, adiantamentos esses que respondem o motivo pela qual o nosso caixa teve um crescimento, são antecipações de clientes que fugiram do incremento de INCC durante os últimos 18 meses para a companhia. Fecho isso afirmando um ROI de aproximadamente 12% dentro dos 12 meses dos 4 últimos trimestres, uma companhia que tem incrementado esse ROI e deve, com os resultados advindos dos lançamentos realizados e vendas realizadas, ter uma resiliência desse ROI, tendo este como 12% o patamar atual. Dizendo isso, passo a palavra ao nosso diretor vice-presidente para alguma consideração antes das perguntas dos nossos ouvintes. Colocar assim, né? Nós já estamos chegando aí no final do ano, o que está programado de lançamento em se cumprindo, a gente vai atingir aí 2 bilhões 280 milhões de VGV lançado em se cumprindo, a gente conseguindo cumprir essa meta. Quando a gente olha para trás e vê o que passou durante o ano, pelo menos da nossa parte, a gente acha que foi razoável, né, o que a gente conseguiu fazer. A gente podia ter lançado até um pouco mais, mas foi razoável dentro do mercado que se apresentou também
para a gente ter a segurança de conseguir manter uma boa margem, a forma como a gente gosta de trabalhar, a gente acha que é razoável, porque também o mercado ele não se apresentou tão fácil, tão forte como ele estava até o meio do ano. Nós vamos fechar o ano com alguma coisa como 2 bilhões de reais de projetos aprovados não lançados. Então, o que eu estou falando? Se tudo correr bem, nós fechamos o ano com 2,8. E abrimos, dia 1º de janeiro, nós já vamos ter 2 bilhões de reais de projetos aprovados. O que vai permitir que a gente faça um bom planejamento para o ano que vem. Então, a gente vai ter um planejamento, eu não estou adiantando guidance nenhum, eu simplesmente estou falando um fato, que a gente conseguiu adiantar esses projetos, nós temos vários plantões em construção, nós temos que acompanhar o desenrolar do mercado, como é que ele vai se portar, para a gente definir aquilo que a gente vai fazer e poder fazer uma projeção mais, eu acho que talvez até o final do primeiro trimestre a gente fala isso, qual que é a nossa projeção para o ano que vem. Mas também é uma coisa que vai depender muito mais do mercado do que da companhia. Então, a companhia vai ter capacidade sobrando para cumprir aquilo que o mercado consegue absorver. Então, nós vamos ter essa dosagem de lançamentos de acordo com o que o mercado absorver, nós vamos ter um cardápio de projetos que vai permitir para a gente escolher aquilo que a gente quer lançar. Então, isso é muito importante. Eu não sou obrigado a lançar aquilo que foi aprovado, eu vou poder olhar 4, 5 projetos, 6 projetos, 7 projetos, mas não, é esse agora que vai, porque tem menos concorrência, por uma situação X de mercado, a gente vai poder fazer isso, o que dá uma melhor chance de desempenho melhor, porque nós vamos ter mais chance de desempenhar melhor por ter essa variedade de projetos para escolher. Eu acho que nós nunca tivemos na companhia uma situação dessa. Então, acho que é a primeira vez que a gente tem uma quantidade, já tivemos projetos aprovados alguma vez, mas não nessa quantidade e não nessa variedade. Eu também queria destacar o seguinte, quando se olha o nosso estoque, quando você olha o nosso estoque de apartamentos, a gente tinha estoque enorme em Guarulhos, a gente tinha estoque grande em São Bernardo, a gente tinha estoque que não é tão fácil. Nós saímos muito bem em Guarulhos, ganhamos muito dinheiro em Guarulhos. Mas é diferente de você ter estoque na Zona Sul de São Paulo. Estoque na Zona Sul de São Paulo é ouro. Então, o nosso estoque hoje é ouro. Então, eu não olho o meu estoque lá, o nosso estoque, fico preocupado com isso. A minha preocupação é nula, porque ter apartamento no Paraíso, ter apartamento no Brooklyn, isso ter apartamento para vender em Moema, é o que a gente sempre quis. Então, agora nós temos esses apartamentos, vocês veem que pela nossa margem, nós não estamos jogando eles fora, eles estão sendo vendidos uma boa margem de preço de forma a preservar nosso lucro. Nós estamos otimizando, olhando a velocidade, o prazo de entrega de obra e o preço. Velocidade de venda, prazo de entrega e preço. Nós estamos fazendo uma equalização disso para a gente ter o melhor desempenho final. Eu quero lembrar que esses prédios espetaculares, de 40 andares, etc., eles têm um prazo de construção maior do que o prédio tradicional. Então, isso também me permite vir com uma venda mais lenta e ganhando preço ao longo do tempo. Já visto, por exemplo, o Brooklyn, que a gente deve estar com mais de 80% vendido, vendemos ele muito acima do preço de lançamento, como ganhando margem, e quando ficar pronto, eu acho que não vai ter mais nada para vender, porque o prédio também demora um tempo um pouco maior para ser construído. Isso se aplica para o Arcádio, isso se aplicou, que já está acabando também para o Reserva lá em Osasco, ele deve estar quase 90% vendido agora, mas ele foi vendendo aos poucos, ganhando preço. A gente está vendendo lá em Osasco, para vocês terem uma noção, 8,300.
8.400. No Dreamville, na Vila Prudente, também viemos ganhando preço ao longo do tempo. Nós estamos com 8.300, 8.400 de venda lá na Vila Prudente. Então, não é uma coisa, vamos falar, fácil de fazer. Mas a gente tem essa visão do negócio de fazer isso dessa forma. Então, o nosso estoque... E aqui, no caso do Infinity, aquilo é um prédio icônico. O terreno é espetacular, o projeto é maravilhoso. Também não nos preocupa. Nós fizemos uma salinha de venda aqui no escritório para atender clientes que eventualmente quisessem comprar. Mas o lançamento está sendo preparada a loja, eu vou falar que é uma loja de imóveis mais espetacular de São Paulo. Ela está sendo preparada, vai de frente para 23 de maio. Vai ser uma coisa em frente ao empreendimento. Então, você atravessa a rua lateral lá e você está de frente para o empreendimento. E nós vamos ter lá um decorado espetacular, vamos fazer eventos, etc, etc. Eu tenho certeza que quando a gente lançar o prédio, ele vai ser vendido e muito bem vendido. Mas não adianta a gente fazer um esforço de venda agora sem você ter o decorado, as ferramentas que são necessárias para a gente vender. Cada coisa tem sua hora. E a hora desse empreendimento vai ser no primeiro semestre do ano que vem. E, de novo, lá, pelas características do negócio que foi feito, é uma obra de 48 meses, se eu não me engano. Então, é uma obra muito extensa. Nós vamos construir 1.000 vagas de garagem. Esse terreno, nós não pagamos ele. Nós pagamos, não sei, 25 milhões, 28 milhões. E nós tivemos que dar para eles a construção de 1.000 vagas de garagem que estão sendo feitas lá. Isso vai tomar um pouco de tempo, esse prédio vai ser entregue um pouco mais para frente. Eu tenho certeza que com uma porcentagem de venda muito boa. Então, dito isso, nós estou falando da parte imobiliária, as vendas trouxeram um pouco mais de dificuldade para a gente ao longo do tempo, aí, ao longo do trimestre, né? Começou, eu acho, desde junho, ela vem se apresentando e a gente foi se amoldando, moldando o preço, e eu acho que a gente saiu muito bem nisso. Aí eu queria falar assim, ó, o nosso land bank. O nosso land bank, ele é muito diferente do land bank que a gente tinha anteriormente. Eu não sei se vocês se lembram, a gente tinha aquela estratégia do arco em São Paulo, então a gente pegou Guarulhos, pegamos São Bernardo, pegamos Santo André, pegamos Osasco, nós fomos pegando tudo por fora de São Paulo e comendo essa beirada. Com o aumento, eu devo fazer uma colocação desse cinturão, qual que é o maior PIB? Qual que é a cidade que tem mais potencial? É Osasco. Osasco é o segundo PIB do estado. Então, o primeiro é São Paulo, o segundo PIB é Osasco. Então, o nosso posicionamento hoje, na Grande São Paulo, ele basicamente é Osasco. Então, nós temos alguns terrenos em Osasco que são espetaculares, é uma praça onde nós somos líderes de mercado em Osasco. Então, qual que é a construtora que é líder de mercado em Osasco? É a EZTEC. E nós compramos terrenos lá e eu tenho certeza que nós vamos desempenhar muito bem. Uma parte desses 2 bi que eu falei que está aprovado é em Osasco. Um empreendimento espetacular como foi o Reserva, 40 andares, aquela coisa com piscina no top, é espetacular, é maravilhoso. Então, falando do land bank, nós temos um pouco em Osasco, o resto é Zona Sul de São Paulo. É Zona Sul de São Paulo. E quando você vê essa história lá da Zona Leste, a nossa Zona Leste é na Moca. A Moca é que vende a mais de 10. Acabamos de vender, tivemos um sucesso muito grande de venda na Moca a 10, 10,5. Então, vocês vejam que esse estoque na Zona Leste, ele está concentrado na Moca, que é um bairro, eu vou falar que ele é uma transição da Zona Leste, é o melhor lugar da Zona Leste. De lá você já passa, como o Marcos está falando, para o Ipiranga, e de Ipiranga você cai na Zona Sul. Então, nós estamos nesse posicionamento, um land bank muito grande e um desempenho aí que eu considero muito bom. Queria falar um pouquinho da EZ Inc. A EZ Inc. é assim, nós temos uma série de terrenos na EZ Inc.,
todos os terrenos que a gente tinha dito que ia comprar, que naquela época era opção, etc., está tudo comprado. Tudo comprado, quase todos pagos. Conseguimos gravar um número de CEPAC muito grande. Para vocês terem uma ideia, chegou uma hora que, por exemplo, 80%, 90% dos CEPACs que estavam no mercado eram nossos. Você pegava todos os CEPACs que não estavam para... A gente comprou tudo. Comprou de um, comprou do outro, trouxe e cravamos nos nossos terrenos e temos lá esse potencial já cravado para a gente poder começar a construir. A construção do Ster está indo muito bem. Está indo muito bem. O mercado de corporativo, ele se movimentou. Então, teve o tal do flight to quality. Então, teve uma grande liquidez de aluguel de torres de AAA, de alto padrão. Então, esse movimento... tivemos, então, uma redução da vacância no AAA, nós tivemos uma venda de mais de uma torre, 2, 3, 4 torres, até torre no chão. A Walter Torre vendeu uma torre que está mais atrasada do que o Ster Tower. Eles venderam a torre lá, acho que, se não me engano, para o Grupo Votorantim. Uma torre que vai ter 90 mil metros, eles venderam, acho que, 56 mil metros para o Votorantim. A Brookfield comprou uma série de produtos corporativos. E eu vou de novo, a taxa de vacância do AAA aumentou. A pandemia está acabando. Diminuiu a taxa de vacância. A pandemia está acabando. Os bancos estão voltando, as empresas estão... Eu acredito numa regularização desse mercado num curto espaço de tempo. E eu acredito que a gente vai apresentar um desempenho muito bom para a EZI. Então, dito isso, eu só queria reforçar mais uma coisa. O Emílio passou aí um pouco pelo FIT Casa. FIT Casa é uma coisa que não saiu do radar da empresa. Ela foi dificultada por esse aumento brutal do custo de construção, que fez a gente respirar um pouquinho, tentar entender um pouco melhor. Nós tivemos que alterar alguns projetos, etc., no reposicionamento, mas é uma área onde nós vamos atuar e vamos atuar com muita força. É tudo uma questão de timing. A gente não tem que fazer aquilo que a gente planejou, a gente tem que fazer aquilo que o mercado manda para a gente sair bem e ter um bom desempenho financeiro e operacional. Então, a hora que chegar o momento dele, o FIT Casa vai voar com muita força. Acho que era isso que eu queria dar explanada para vocês. Agora, eu passo a palavra para quem quiser falar um pouco. Por favor, Marcelo. Bom, eu vou posicionar das obras, né? Falar o andamento das obras. As obras elas estão andando bem. Os insumos eles pararam um pouco de subir, eles estão um pouco mais estável, né? As commodities, a pressão é muito menor do que nos meses anteriores. Graças a nossas parcerias com nossos fornecedores, a gente continua desempenhando bem, e a mão de obra, que hoje ela está meio escassa no mercado, para a gente não falta, porque a gente trabalha com muita parceria, e essas parcerias, hoje a gente colhe o fruto dos anos que a gente veio cultivando elas. A maioria das obras estão cumprindo o orçamento, e é isso que eu tinha a falar. Apesar da dificuldade, as obras vêm desempenhando o papel delas. Bom, meu recado é que o mercado está mais difícil mesmo, mas a gente tem trabalhado muito forte na parte de vendas. Precisa um número um pouco maior de clientes para converter a venda, e todo mundo sabe que tem um probleminha do INCC, um problema da inflação, um problema dos juros. Mas a gente sabe superar isso e trabalhar com isso. E o recado maior é assim: em mar calmo, todo mundo navega. Nós estamos prontos para navegar em águas
qualquer que for. Então, conta com a gente que nós vamos desempenhar muito bem nesse ano e no ano que vem. Aparecem muitas oportunidades. Obrigado, senhores. Agora abriremos a sessão de perguntas e respostas para todos os investidores presentes. Aqueles que desejam se manifestar, solicitamos que seja utilizada a funcionalidade Raise Hand, para que o nosso time de suporte coloque vocês na fila. A nossa primeira pergunta vem do senhor Pedro Rajnal, do Credit Suisse. Senhor Pedro, você pode liberar o seu áudio, por gentileza, você pode prosseguir. Oi, bom dia a todos. Obrigado pela apresentação e pela pergunta. Do meu lado, são duas perguntas. A primeira delas em relação à margem bruta, acho que vocês comentaram bastante já, mas o que eu queria entender um pouco melhor é como que está a margem bruta desses projetos mais recentes e dos lançamentos, né, que já enfrentaram essa realidade de custo um pouco mais alta. E até aproveitando essa pergunta também, acho que vocês comentaram um pouco, mas como que vocês estão enxergando o risco de pressão de mão de obra, olhando para frente, principalmente na cidade de São Paulo? A segunda pergunta é em relação à alocação de capital. Então, acho que como vocês bem comentaram no resultado, vocês talvez tenham uma geração mais forte, até por esse ciclo de entregas, e a companhia está com uma posição de caixa confortável. Eu queria entender um pouco como é que vocês estão vendo a alocação desse capital, se possivelmente vocês vão distribuir dividendo, ou se vocês talvez vão manter em caixa, tendo em mente aí talvez um cenário um pouco mais difícil. Se vocês pudessem passar um pouco a visão em relação a isso. Obrigado. Qual é a primeira pergunta? A primeira pergunta é sobre a margem bruta, pressão de mão de obra. Eu vou... Não, só são duas perguntas. Bom, sobre a margem bruta, eu quero falar assim, dos novos projetos. É uma coisa que sempre aconteceu. Então, quando a gente lança um projeto, a gente tem lá vamos falar, uma ideia de lucro projetado. A gente trabalha isso ao longo do tempo e melhora isso ao longo do tempo. Então, a expectativa da companhia é a manutenção da margem bruta, mesmo com esse aumento de custo. Porque eu quero lembrar assim, por exemplo, você tem lá o terreno comprado. Nós estamos falando de Zona Sul agora. Aí você tem o custo de obra, que sofre o impacto do INCC. Mas você tem um preço de venda que às vezes é 3, 4 vezes, às vezes 3 vezes é um número padrão, maior do que o custo da obra. Então, quando você vai ter o ajuste do INCC, o incremento de preço do produto, eu preciso aumentar 10%, por exemplo, o produto, para ganhar 20%, para compensar 20% de aumento de custo de construção. Porque este componente, 1/3 do preço, é custo de construção. Então, a ideia primeira é a manutenção da margem bruta. A gente entende que a gente vai conseguir manter. As pequenas oscilações de sempre. Aí eu queria falar, por exemplo, da alocação de capital. Então, essa pergunta, por exemplo, olha, nós fizemos um follow-on para comprar, para pegar dinheiro para o nosso negócio. Nós não temos nenhuma intenção, eu já tinha falado isso na última apresentação de resultado, nós não temos nenhuma intenção, nenhuma projeção de distribuição de dividendo ou de desmobilização desse capital. Esse capital, a companhia precisa dele, ele está dentro do plano, ele não é um capital excessivo na nossa maneira de administrar. Você tem que pensar nos riscos que estão que envolvem ter uma companhia desse tamanho. Eu não sei se vocês conseguem enxergar isso. E essa companhia tem 40 anos. Ela vai durar mais 40. A gente precisa ter retaguarda, o nosso negócio ele é arriscado, ele é arrojado e ele precisa dessa estrutura de capital. Então, e só para complementar, quero lembrar que nós compramos aí 5 milhões de ações. Nós fizemos uma recompra de 5 milhões de ações. E temos um outro programa de recompra aberto, de mais 5 milhões. Então, distribuição de dividendos fora do radar. Eu sei, sobre viu, Pedro, sobre a pressão de mão de obra, como eu havia falado, a gente é uma empresa que trabalha muito com parceria. E todos os nossos empreiteiros, eles gostam de trabalhar com a gente pela previsibilidade das nossas obras. Ela anda linear e eles estão acostumados com essa linha, essa
linearidade. O Emílio falou, desculpa. Mas e eles dão muito valor para isso. Eles ganham dinheiro e a gente ganha dinheiro com eles. Então, a gente já passou por essa pressão de mão de obra e a gente vai passar bem. E sobre também, vou completar o que o senhor falou sobre o caixa, né? E o Marcos também falou, quando o mar está calmo, todo mundo navega. Quando o mar é mais difícil, aparecem as oportunidades. E o fato de você ter caixa, isso vai ajudar a gente em alguma oportunidade ou alguma dificuldade que venha para frente. E eu passo. Pedro, respondemos sua pergunta. Quer fazer algum complemento? Não, tá ótimo, pessoal. Obrigado e bom dia. Obrigado, bom dia, Pedro. Muito obrigado, Pedro. Então, agora a nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Mendonça, do Bradesco. Por favor, senhor Bruno, o senhor pode liberar o seu áudio e, por gentileza, pode prosseguir. Pessoal, bom dia. Obrigado aí pela conferência. Eu queria fazer uma pergunta sobre, na verdade, até entender um pouco o processo decisório aí de vocês em um momento em que as coisas estão mudando tão rápido, né? Pelo menos do lado macro. Então, talvez um foco maior aqui nos lançamentos de 2022 para entender quais são os cenários possíveis, né? Assim, a gente olha aqui para a quebra do land bank de vocês por tamanho de projeto e vê que tem uma concentração relevante aqui em projetos grandes, né? 55% acima de 500 milhões de VGV, então é bastante importante. Também, quando olha por perfil de cliente, é uma exposição também importante à média renda, alguma coisa do baixa renda. Uma parte boa desse land bank foi constituído no momento em que a visibilidade de mercado parecia melhor, né? Então, a gente já ouve o mercado inteiro falando, vocês, inclusive, em ser mais seletivo nesses lançamentos de 2020. Então, algumas perguntas aqui só para tentar entender a cabeça, que é que no momento que a visibilidade macro está pior e que o noticiário segue negativo na margem, qual que é o perfil de projeto hoje que vocês se sentem à vontade para lançar? O Silvio falou aí em 2 bi de projeto já aprovado, então eu queria entender se desses 2 bi, quanto disso se encaixa nesse perfil que vocês estão mais à vontade. E aí, se as coisas seguirem mudando, a flexibilidade que vocês têm, o que vocês entendem ser flexibilidade dos projetos para poder manter a velocidade de lançamentos, se é esse o cenário base, né? É isso. Obrigado. Bom, eu queria falar um negócio assim, olha, nossa margem líquida, a gente tem uma discussão, eu e o Emílio, ele gosta de margem bruta, eu gosto de margem líquida. Ela está acima de 50. Se a gente descontar esse problema de construção, aquele que está com terceiros, como é que chama? Equivalência patrimonial. De equivalência patrimonial, nós vamos falar numa margem de 38, de 40. Então, o que eu estou falando? Que para vender, eventualmente, a gente sentindo a necessidade, eu posso vender 10% mais barato que os outros. Eu estou vendendo no preço deles, estamos ganhando 38, sei lá. A gente pode aqui decidir com meus irmãos, a gente aprovando isso com os diretores, a gente pode vender 10% abaixo do preço de mercado. Essa é a verdade, porque a gente vende no preço de mercado e tem 38 de margem. Se eu vender 10% abaixo do preço de mercado, eu vou ter uma liquidez grande. Então, e nessa pergunta que você está falando, a gente escolhe o projeto de acordo com aquilo que a gente enxerga de margem e de liquidez. Então, você vai lá, nós vamos olhar os projetos, vamos ver como é que está a concorrência em cada lugar. A gente tem isso a acompanhar. O Marcos vai adiantar as construções do plantão. Às vezes ele fala assim, pô, mas você tem que construir um plantão e agora não lança. Nós vamos esperar um pouco e vai chegar o momento dele. Às vezes a gente não tem um plantão fechado 6 meses, com tudo pronto para lançar, porque nós todos juntos entendemos que não foi o momento daquele produto, tem um concorrente ou tem uma determinada situação. Da nossa empresa de vendas,
que não atende exatamente aquele local. Uma margem que ficou mais apertada, a gente procura voltar e tentar fazer uma limpeza no prédio para ter uma economia de obra, tem todo um retrabalho aqui para a gente manter a margem. Então, nesses 3 fatores, olha, liquidez, que a gente enxerga, margem, ocupação da empresa de vendas, porque a empresa de vendas, ela resolve um produto, depois ela vai e resolve outro. Não dá para eu lançar 4 coisas de uma vez, porque eu disperso ela e eu não consigo fazer nada. A gente depende muito da nossa empresa de vendas, que graças a Deus ela é nossa, então é uma parte da empresa, mas ela é muito importante, como é importante a engenharia e os outros setores da empresa, ela é muito importante para a gente. Então, olhando tudo isso que eu falei, é que a gente decide o que a gente vai lançar. E essa pergunta que você fez, desse land bank, quanto que está, vamos falar que está no foco do lançamento, eu podia falar que hoje quase todo ele. Hoje quase todo ele. Isso pode mudar um pouquinho, estamos reorçando alguma coisa, estamos tentando entender. Mas isso que foi aprovado, que eu estou falando, por exemplo, tem um prédio aqui na Vila Clementino, perto do Shopping Santa Cruz, que é na Borges de Lagoa, que vai ser um estouro. Vai ser um estouro, de 400 milhões, não sei, e tem um prédio em Guarulhos, em Osasco, que vai ser também um estouro. Tem outras coisas assim. Então, vamos decidir com calma. Olha, e quanto ao que você comentou aí dos empreendimentos grandes, até um pedido nosso da empresa de vendas, o foco na companhia, para fazer menos empreendimentos pequenos, porque os empreendimentos, eles por si, nós temos uma empresa de vendas que nunca teve tão aparelhada, ela está com a maior quantidade de corretores, ela está muito aparelhada com dados, um sistema fantástico de venda, que é o nosso CIBS, que é Sistema Integrado de Vendas Exetec, que a gente consegue rastrear o cliente, entender tudo da vida do cliente, e isso leva a gente para fazer vendas maciças. Eu vou dar um exemplo para vocês. No empreendimento nosso Bandeirantes, que é o Nick Green, nós temos lá um corpo de 200 corretores dedicados ao empreendimento. Em 10 dias, nós levamos mais de 2.000 famílias no empreendimento. Então, a gente prefere, até vou ter um lançamento pequeno, que é o Ipiranga, legal, mas o que a gente comenta é que eu prefiro os empreendimentos maiores, porque o nosso corpo de vendas está acostumado aos grandes empreendimentos, aos grandes desafios, e a gente aqui, eu com meus irmãos, que você perguntou, todos os dias estamos aqui juntos, nós trabalhamos com a diretoria numa sala e a gente faz reunião de diretoria praticamente o dia inteiro, o tempo inteiro trocando ideia e discutindo as decisões e tendo todos esses dados. Eu só quero tomar uma coisa, ele falou em 200 corretores dedicados, não tem 200 corretores lá naquele plantão. Foi 500 corretores trabalhando escondido em casa. Não, então, já que ele está falando isso, então são 800 escondidos, mas 200 escalados lá. Os caras estão trabalhando aqui no prédio nosso, na Vila de Moraes, estão trabalhando nos plantões, eles estão todo mundo trabalhando para levar cliente para lá. Então, isso aí é uma verdade. Empreendimento muito pequeno para a gente não resolve, e a gente está muito acostumado a lidar com grande. Isso é uma especialidade. Olha, nós fizemos Jardins do Brasil, 280 mil metros. Nós fizemos lá Guarulhos, 350 mil metros, Cidade Maia. Nós fizemos lá em Santo André, eu não sei, eu não me lembro mais, mas é tipo 80 mil. Jundiaí. 80 mil. Nós fizemos 100 mil metros. 100 mil metros em Jundiaí, 100 mil metros em São Bernardo. Porque é assim, nós sabemos, dentro da empresa, tem um conhecimento de como trabalhar grandes empreendimentos. Não é fácil, não é uma receita fácil que nem lançar um empreendimento de 300 milhões, ou lançar um empreendimento de 2, 3 mil. Não é fácil, mas nós sabemos fazer. Isso sai no
com isso. Bruno, quer algum complemento? Não, acho que está ótimo, acho que tem bastante gente na fila aí, muito bom. Obrigado pela resposta. Obrigado, Bruno. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Obrigado, senhor Bruno. Bem, a nossa próxima pergunta vem do senhor Alex Ferraz, do Itaú. Senhor Alex, por favor, você pode liberar o seu áudio, por gentileza, pode prosseguir. Bom dia, Silvio, Emílio, Marcelo, time. Obrigado aqui pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. A primeira ainda é relacionada à pergunta a primeira pergunta do Pedro, né, de alocação de capital. Então, assim, essa ideia não distribuir dividendo, né, com potencialmente esse caixa que deve vir das entregas aqui dessa safra de projetos aqui iniciada a partir de 2018, dentro de um mercado que provavelmente 22 pelo menos deve ser menor, né? A ideia ainda é continuar alocando em terrenos aqui, né? A gente pode imaginar que se vier uma geração de caixa deve ser destinada para land bank, mesmo com o atual tamanho do land bank da companhia. E a segunda pergunta aqui é em relação ao portfólio de alienação fiduciária, né? Ele vem reduzindo, que normal, né? O affordability melhorou bem recentemente, mas se vocês acham que deve ter uma inflexão aqui, né? Num cenário que os bancos voltam a apertar um pouquinho mais aqui e também que tem uma macro um pouco mais desafiadora, se vocês acham que deve voltar aqui, essa carteira deve voltar a crescer, né? Tem um efeito de venda também aqui, mas se no final do dia vocês acham que deve estabilizar ou pode até crescer em 22 aqui, a alienação. A gente deve usar esse dinheiro em oportunidades. Então, o que nós estamos falando? Vamos comprar um terreno que ou ele é uma joia e não está com preço alto, está com preço bom, que é uma coisa difícil de acontecer. Ou vamos comprar um terreno que é muito atrativo para a gente. Agora, quando você vê a empresa continuar a lançar, a nossa ideia é, mesmo dentro desse mercado, eu quero falar assim, já que a empresa tem a capacidade de poder vender um pouco mais barato, por que eu não lançaria mesmo durante o ano de 2022? Então, a ideia é lançar. E o lançamento, ele consome dinheiro. Eu não acho que a gente vai ter uma geração de caixa, a não ser que aconteça alguma coisa fora da curva que pode acontecer. A gente não entende que vai ter uma geração de caixa no ano de 2022. A gente pode usar esse dinheiro para melhorar a margem líquida da companhia, a gente pode usar esse dinheiro, por exemplo, para não tomar um financiamento caro, a gente pode usar esse dinheiro para comprar um terreno muito barato, numa eventual, você vê, eu vou falar de novo, um programa de compra de ações aberto. Esse segundo a gente nem começou a fazer, mas ele está aberto. O primeiro ele foi executado 100%. Vamos ver, é uma oportunidade, nós temos quase valor patrimonial, nós atingimos o preço de valor patrimonial. Você imagina esses terrenos que nós compramos há 10 anos, prédios que a gente está construindo. O que a empresa tem? A empresa tem construção. O preço da construção disparou. E como é que ela está na nossa contabilidade? A preço de custo. A empresa tem terrenos que foram comprados há muitos anos, com preços muito bons, e são terrenos espetaculares. Valem 50%, 60% a mais. Eles estão a preço de escritura dentro do patrimônio da empresa. O que eu estou falando é assim, a gente pode usar o dinheiro também para recomprar ação. Não temos essa... E quando a gente recompra, todo mundo que é acionista ganha com a gente. Todo mundo que é acionista. Eu ganho como acionista e vocês que são acionistas também ganham como acionistas. Então, essa é a... Então, vamos falar de novo. Terrenos de oportunidades. Vai ser pouca coisa, não é muita coisa. Tem que ser oportunidade, não vai ser muita coisa. Para fazer os lançamentos, consome muito caixa fazer lançamento. Então, lançamento, você tem que construir o plantão, você tem que gastar na propaganda, você tem que atingir lá o valor necessário para você tomar o financiamento. Então, é oneroso lançar, consome caixa. E a terceira,
eventualmente, aí continuar esse programa de recompra de ações. Então, esse é o pensamento que a gente tem hoje na aplicação do Caixa, e a gente precisa ficar lá com, vou falar no mínimo, 600 milhões, 650 milhões. Sei lá, parece um problema. Nós estamos no Brasil, nós não estamos na Europa, nós estamos aqui no Brasil, aqui acontece problema. Se acontece um problema, a gente tem que poder se segurar com tranquilidade e não sair aí fazendo bobagem. É isso. Das alienações fiduciárias? Perfeito. Das alienações, Alex, eu acho que é importante ressaltar o seguinte: sim, acho que há uma expectativa de incremento disso, por vários lados. O primeiro dos lados é o fato de que as taxas dos bancos estão se incrementando, mas não é só o fato de se incrementar, não é isso só que afeta, é o fato do banco ficar mais restritivo. Quando ele não atualiza o valor de avaliação, ele está mais restritivo, ele está financiando menos percentual para o cliente. Por mais que ele faça a propaganda e diga que ele está financiando 90% ou 80%, no final ele financia 70%. Então o cliente não tem esses 30% de entrada, ele vai cair aqui na nossa alienação fiduciária. Nós temos também a questão das entregas. É no momento das entregas que começam a ser incrementadas esse volume de alienações. Eu quero lembrar, Alex, nós fizemos 3 entregas agora, estamos fazendo 4 no quarto TRI agora de 2021, só que ao longo de 2022, nós temos um volume de entregas bastante significativo. Todo trimestre nós teremos entregas. Nós passamos por um hiato muito grande, de quase 2 anos, com baixíssimo volume de entregas. Agora não, agora isso muda, e quando a gente vende, a gente já vende para o cliente pré-aprovado na nossa alienação fiduciária. Então, muitos desses clientes já seguem na sequência, sem nem buscar o financiamento imobiliário, seguem pagando as parcelas que já estão pré-aprovadas no nosso próprio contrato. Alex, então, sim, a expectativa é de incremento. Tá ótimo, Emílio. Silvio, muito obrigado pela resposta. Obrigado a você, Alex, pela participação. Bem, dando prosseguimento, obrigado, Alex, pela pergunta. Vamos agora à pergunta do senhor Gustavo Cambaúva, do BTG Pactual. Senhor Gustavo, por gentileza, pode desmutar e seguir. Oi, pessoal, bom dia a todos. Eu queria também aqui fazer 2 perguntas. A primeira é em relação até a essa questão, vocês comentaram da margem, né? E comentaram também essa economia de obras agora no trimestre. Então, eu queria entender um pouquinho de vocês, que historicamente vocês sempre entregaram, né, alguma economia de obra no final, e agora a gente tem visto essa alta grande de custo. Eu queria saber até que ponto, vamos dizer assim, isso deve ser esperado nas próximas entregas, ou se de fato foi nessa safra aí que já estava, vamos dizer, praticamente concluída aí, ou bem avançada, antes dessa última alta de custo, ou se para frente vocês seguem rodando, vamos dizer assim, com alguma economia, mesmo nessas obras mais novas. E a minha segunda pergunta é em relação à EZIN, que vocês comentaram um pouco na abertura, e a gente vê o mercado de escritório tá muito aquecido, né? Teve muito deal aí recentemente de escritório, enfim, vários players comprando ativos. Então, eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho como é que está avançando as conversas ali no Star Tower, se tem alguma novidade que vocês podem compartilhar. É isso. Obrigado, bom dia. Para o Marcelo. Então, vamos lá, Marcelo. Ô, Gustavo, o seguinte, essa safra de obras que a gente entregou agora, como a gente sempre fala, assim, vamos falar, a gente costuma comprar muito material antecipado. Então, essas obras todas, eu construí com aço a 2,15. Hoje o aço está em torno de 6,70, 6,50. Todo o material, as instalações, eu comprei. A gente compra, logo que fecha os contratos e inicia a obra, a gente compra todos os materiais. Então, todos esses materiais foram comprados antes do aumento. Por isso, a gente reportou essa economia razoável nessa safra de que a gente entregou agora. Agora, para frente, realmente assim, vai ser difícil ter essas economias, porque o preço ele já estava muito alto. Essas compras antecipadas, elas não aconteceram
como tradicionalmente aconteciam, porque como os preços já estavam muito elevados e a gente veio comprando de acordo com o andamento das obras, mas elas estão dentro de uma normalidade. Não vai ter grandes estouros, mas também não vai ter grandes economias para frente. Quero falar uma coisa. Olha, o orçamento nosso, ele é feito para dar certo. E eu, quando deu economia, eu pelo menos acho assim, a gente consegue entender tudo isso antes. Então, hoje, os orçamentos eles estão apontando para um fechamento zerado. É isso. E eu quero chamar a atenção de uma coisa. Diferentemente do ganho, quando a obra está mais barata, que é contabilidade só no final, o estouro de obra ele é contabilizado trimestralmente. Então, se tiver alguma obra nossa que está, vamos falar, apresentando desvio para mais, todo trimestre ela leva para a contabilidade. Então, vocês não vão ver acontecer aqui uma coisa como aconteceu aí atrás com outras empresas, que chegou lá, reportou 400 milhões de estouro de obra. Então, o nosso, todo trimestre, ele é contabilizado. O estouro. A economia só no fim. Então, é essa a sistemática da contabilidade aqui. E deixa eu falar uma coisa. Da EZ Inc., nós não podemos estar falando as coisas a respeito do andamento, porque é uma questão de CVM. Então, não sei, por exemplo, tem muita movimentação no mercado, como você falou, tem muita conversa, tem muita coisa sendo discutida. Mas nós temos esse impedimento de falar a respeito de uma coisa que não está concretizada. Então, eu acho que a própria construção do Esther Towers demonstra o quanto nós estamos animados com o nosso e nós estamos e essa movimentação que a gente fez de cravar o CEPAC na Roque Petroni, onde a gente tem lá já uma torre com quase 50 mil metros de corporativo já potencializada dentro do Roque Petroni, na calçada do Shopping Morumbi, de frente para a avenida. Nós levamos mais CEPAC lá para o prédio que nós compramos do Credit Suisse. Ele já está com uma área de 45 mil de bom, um prédio gigante, que está pegado lá ao projeto do Carrefour, lá, do novo Carrefour, com aquela praça maravilhosa, com aquela torre corporativa gigante que o Votorantim comprou da Walter Torre, e nós temos lá um time que vai permitir a gente entrar com a nossa torre depois da deles. Então, isso aqui é uma coisa que está muito clara. A gente acredita muito. E quando a gente... Eu quero falar também uma coisa assim. Quando a gente fizer o resultado, quando esse resultado aparecer e for entendido por todos o que é a EZ Inc., eu tenho certeza que a gente vai ter uma possibilidade de capitalizar isso para a empresa de uma forma muito, muito boa. Eu queria falar mais uma coisa que não está... Acho que essa resposta da EZ Inc. está falando, mas que não está no radar aqui, mas é assim. Nós estamos tentando modernizar a empresa numa série de coisas. Então, vocês veem aqui, parece uma empresa... A gente não quer empresa empoeirada, a gente quer a nossa empresa brilhante. Então, nós estamos trabalhando para modernizar e trazer a EZTEC para uma modernidade, para uma atualização geral. Então, é de marca, é de sistemas. A marca está desenvolvendo agora um aplicativo que vai fazer diferença para a gente. Acho que a gente não deve falar o que é, mas vai ser um diferencial para a empresa. Nós temos mais uma coisa ainda em planejamento, que não está na fase que está o do dele, mas temos mais coisas acontecendo aqui. Fala assim, a gente está trabalhando para manter a EZTEC na posição, na posição que ela está. É isso. Gustavo, respondemos a pergunta. Quer algum complemento? Não. Tá ótimo, pessoal. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado. Bom dia, Gustavo. Obrigado pela pergunta. Obrigado, Gustavo. A próxima pergunta vem da senhora Thaís Alonso, do CIT. Por favor, Thaís, por gentileza, pode desmutar o seu áudio e seguir. Oi, bom dia. Vocês conseguem me ouvir? Conseguimos, Thaís. Bom dia. Prazer falar com você. Vocês também.
A respeito, puxando a pergunta do Star Towers, o mercado está super aquecido, como vocês mesmos comentaram. Os caps não estão os melhores, mas os metros quadrados têm saindo a preços muito expressivos. Como que vocês veem a possibilidade de venda de Star Towers? Acho que o mercado todo contava com uma venda desse ano a respeito do último projeto que vocês fizeram, vender a primeira fase, levantaram capital para tocar as 2 seguintes. Então, como que está essa perspectiva dentro da companhia? E a segunda é sobre a manutenção da margem do FIT Casa. Quando a gente olha para ele nesse balanço, ele vem com uma margem super alta. Como que vocês têm conseguido manter margem no FIT Casa e se vocês devem continuar lançando projetos nesse segmento, mesmo ano que vem sendo um ano mais apertado? Obrigada. A EZTEC é uma companhia de capital aberto, né? A gente tem restrições sobre aquilo que a gente pode divulgar. O que eu posso falar para vocês é que a gente tem muita... O mercado, como você falou, está muito aquecido, tem muitas conversas acontecendo, e a gente está aqui fazendo o melhor. É isso, acho que é isso. Tem muita procura e a gente está analisando as opções que a gente pode fazer com ele. E como a gente não conseguiu captar o dinheiro, eu quero lembrar vocês, nós fomos lá tentar captar dinheiro para manter as torres corporativas dentro da empresa. Então, o destino da torre, pelo menos de uma primeira torre, de uma parte pequena daquilo que a gente tem, vai ser a venda. Então, isso, porque se vocês lembrarem, o plano da EZLink é outro. A gente vai precisar vender uma torre primeiro, para depois a gente executar o plano, que é acabar de construir ela, alugar ela, receber valores de aluguel, maturar ela e vender ela com um ganho total. Então, agora, no início não vai dar. Acharam, por exemplo, que a gente tem muito dinheiro, alguns acharam que não temos muito dinheiro, nem dá para fazer isso que a gente queria fazer, porque vai ser lucrativo. Quem comprar a torre, por exemplo, o Votorantim comprou a torre da Walter Torres, eles vão ganhar dinheiro. Os caras fazem todas as contas lá, viram quanto que eles vão pagar na torre, por quanto eles vão alugar, e no final eles vão vender mais caro. E a venda do EZ Tower, os 2 clientes do EZ Tower foram muito lucrativos para quem comprou. Nós ficamos muito felizes. Nós ganhamos dinheiro e quem comprou ganhou dinheiro. Mas nós não queremos, a gente não queria dividir isso. A gente queria ficar com todo o lucro para a companhia. Só que agora, por não ter o capital necessário, não vai ser possível nesse início. Mais para frente a gente vai fazer dessa forma. Então, essa história do FIT Casa é assim, ó, é simples. Você pega lá a média das companhias de capital aberto, lá quanto que eles têm de lucro líquido sobre faturamento. Eles têm uma faixa de 14, de 15. É a maneira de trabalhar. Não estou falando que está certo ou que está errado, que é melhor ou é pior. Mas eles trabalham com essa faixa de lucro. E a gente trabalha com uma faixa de lucro na faixa de 35 a 40. Essa é a nossa faixa tradicional. A faixa tradicional deles é 10 e 14. Isso, alavancagem, sistemáticas de trabalho, eu não vou entrar no mérito do que é melhor ou pior. Permuta. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas na minha casa, minha vida, no FIT Casa é a mesma coisa. Quando a EZTEC trabalha no FIT Casa, a nossa margem vai ser de 30, 35, vai ser isso aí. A gente vai vir com esse mesmo tipo de margem. Com uma TIR um pouco maior do que a que a gente tem na EZTEC SA, no resto dos produtos. E é uma coisa que está na nossa linha de trabalho. Foi atrapalhada por esse aumento do capital de construção, nós estamos ajustando, mas vocês vão ver aí, eu não sei, 10, 15% dos produtos que vão ser lançados no ano que vem, vão ser do FIT Casa. Uma hora a gente volta com mais força, mas por enquanto tivemos que refazer os projetos, nós mudamos os projetos, aqueles projetos que a gente tinha feito não encaixaram mais. Tinha que ser refeito, reposicionado, mas a gente veio com força nisso. Bom, e o resumo é: qualquer tipo de projeto dentro da companhia tem que estar com a margem desejada pelo nosso querido diretor financeiro. Bom. Thaís, acho que só um complemento importante aqui no externo.
é a própria questão de que nós estamos fazendo estudo no equity nesse momento, vem daí também muito do que o Silvio fala da nossa necessidade de capital. Então, hoje ele está no equity, nós estamos colocando alguma coisa na casa de 40 milhões de reais por trimestre nesse projeto. É essa projeção que nós temos agora também para o quarto TRI e para o primeiro TRI de 2021. E do FIT Casa, eu queria só fazer um complemento, é o seguinte, foi agora, nesse último final de semana, nós entregamos o primeiro projeto FIT Casa da companhia. Então, tem que lembrar, Thaís, que nós estamos num ciclo onde nós vencemos o primeiro empreendimento agora. Dentro disso, já lançamos mais 4 empreendimentos que estão em execução. Esse empreendimento entregue nos deu uma margem bruta acima de 50, 500 chaves entregues, 500 chaves de pessoas que 50 foram morar no mesmo dia. Em um dia, 500 chaves. Em um dia, 500 chaves, 50 pessoas saíram do local de entrega das chaves e foram mudar para você ver como o empreendimento estava totalmente preparado para que eles pudessem entrar. Então, também a nossa visão sobre o FIT Casa, ela é diferente do que a média das companhias. O cuidado com o que a gente faz e a preocupação que a gente tem com o cliente, isso está garantindo o sucesso da companhia. O comentário geral nessa entrega é que os clientes estavam tão felizes que eles estavam recebendo muito mais do que eles esperavam, que isso aqui foi uma coisa que estão voltando, tem uns 50, 60 apartamentos, vai ser liquidado nos próximos 30, 40 dias, todos os clientes trazendo outros clientes para comprar. Estão muito felizes. O prédio tinha quase 1.000. Thaís, respondemos sua pergunta. Gostaria de mais algum complemento? Responderam sim. Eu queria fazer um último follow-up. Vocês estão fazendo um stand de venda do Zenfinity, né? Pelo que vocês podem dizer que sim ou que não, esse stand ele vai servir para outros projetos também, como se fosse um multi-stand? Olha, esse não é um stand de vendas. O que acontece? Nesse momento, a gente fez um pequeno standzinho na esquina, em função da obra, é o que podia ser feito, vai começar a funcionar daqui 10 dias, e nós estamos fazendo um showroom de vendas da EZTEC. Nós alugamos o terreno em frente, fizemos um contrato aí de 5 anos, porque a gente considera que aquele ponto tem uma visibilidade da Zona Sul, da 23 de maio, de tudo que acontece ali. Nós vamos fazer o decorado do Zenfinity, que tem quase 300 metros quadrados, e um showroom de vendas que vai trabalhar tantos produtos da EZTEC, da Zona Sul, que nós temos muito produto na região, então nós vamos trabalhar isso aqui. E deve começar essa construção nos próximos 10 dias, também começa e demora 4 meses. Vai ser um showroom de vendas da EZTEC da Zona Sul. Thaís, ok? Muito obrigada, gente. Perfeito. Obrigado a você, Thaís. Bom dia. Pedro? Bom Obrigado. dia. Tchau, tchau. Estamos caminhando aqui para a nossa última pergunta, do senhor Igor Altero, da XPI. Igor, por favor, pode liberar o seu áudio, por gentileza, pode prosseguir. Oi, pessoal, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Conseguimos sim, Igor, é um prazer. Obrigado pela apresentação. Duas perguntas aqui bem rápidas. Eu queria entender, primeiro, dado esse cenário macro com maior incerteza, né, juros mais altos, impactando o financiamento imobiliário, affordability, como que vocês estão enxergando o segmento de média renda, né, que é o core business de vocês? Qual contribuição, né, que vocês estão vendo para esse segmento, olhando para frente? E aí vocês tocaram também na questão da dinâmica de custos, está um pouco mais difícil e, consequentemente, vocês estão revisando alguns orçamentos, né? Eu queria entender se nessas revisões de viabilidade vocês têm visto algum segmento que tem chamado mais a atenção de vocês. É isso. Obrigado. Só que assim, ó, é tudo difícil. Todos são difíceis. O alta renda é difícil, tem muito produto, tem muita gente trabalhando. No média renda não é fácil, tem muita gente trabalhando, o pessoal está com o bolso apertado. No baixa renda, a mesma coisa.
a concorrência ela é intensa em todos os segmentos, mas sempre foi assim. Nós estamos em São Paulo, sempre foi assim. Então, trabalhar na crise, trabalhar em São Paulo, com toda a concorrência, todo o peso, é o maior mercado imobiliário do hemisfério sul do planeta. Então, aqui, todo mundo quer. É concorrido, é difícil, tem todos esses problemas que você está falando. Mas a gente está acostumado a trabalhar com isso aí. É desse jeito que sempre foi. Desde que nós começamos lá atrás, era assim, continuou assim, e daqui, sei lá, você vai ter 2 anos bons, depois você vai ter mais 2 anos ruins, depois você vai ter mais 2 anos... É assim que é. Então, para a gente, é uma coisa muito corriqueira. Eu quero falar uma coisa também, ó. Quero falar uma coisa. Eu falei dos lançamentos, que a gente deve fazer até o final do ano e tudo. A companhia, eu quero lembrar você, tem 40 anos. 40, mais de 40. Em 79, né? Não sei quantos anos tem mais a companhia. Tem que ver. 42 anos. Então, desde que a gente abriu a empresa, o capital da empresa, ela nunca deu um trimestre de prejuízo. Eu vou falar que desde o dia que nós abrimos lá atrás, ela nunca deu um trimestre de prejuízo. É a forma de trabalhar, é como meu pai ensinou, é a forma como a gente trabalha e como a gente vê esse negócio. Então, é assim, não é um trimestre que acontece algum problema que vai afetar a companhia. Então, não, ó, temos um problema no trimestre, não cumprimos alguma coisa, isso não é problema para a gente. A gente cumpre o trimestre que vem. Quem comanda, quem controla uma companhia de 42 anos, como é a nossa, tem que trabalhar pela perenidade do lucro e da companhia. Em primeiro lugar, a perenidade da companhia. Em segundo, o lucro da companhia. Mas eu vou falar de novo. Em mais de 42 anos, nunca tivemos um trimestre de prejuízo e não vamos ter. Vamos manter as coisas do jeito que a gente sempre manteve e não vamos ter. Um percalço aqui a gente pode ter, podemos ter um percalço lá, como já tivemos antes. O mercado, eu vou falar para vocês, as aprovações em São Paulo, as coisas em São Paulo são super complexas. E a gente toma todos os cuidados, mas a coisa é super complexa. Ninguém está isento de uma determinada situação poder enfrentar um problema. Mas eu quero falar que, para a gente, isso não vai tirar o sono de ninguém aqui e não vai trazer nenhuma preocupação para a gente. O mercado está ruim? Pode ficar ruim. Não vai trazer preocupação, vamos continuar ganhando, pode ser um pouco mais, um pouco menos, e vamos continuar trabalhando e seguindo em frente, porque lá vai ter uma hora que a gente vai conseguir desenvolver muito isso. Igor, algum follow-up? Está ótimo. Obrigado, senhores. Muito obrigado, Igor. Um abraço. Bem, não havendo mais nenhuma mão levantada e também em virtude do tempo, gostaria de lembrar aos investidores presentes que o nosso time de RI está disponível para eventuais perguntas ou questionamentos posteriores. Encaminharemos agora para o final da nossa teleconferência, onde passo a palavra aos nossos administradores para suas considerações finais. Eu queria que o Marcelo fizesse. Bom, então eu vou fazer a minha consideração final, é que nem o Silvio falou e o Marcos falou. A companhia tem 40 anos, nunca em um trimestre deu prejuízo, em tempos bons ou tempos ruins. Realmente, para frente, o panorama não é tão favorável, mas nós vamos superar com certeza com sucesso. É isso que eu tenho que falar. E eu, da minha parte aqui, queria falar que eu, junto com meus irmãos e cunhados que estamos no controle da companhia, estamos muito focados, o Samir também, nosso vice-presidente do conselho, os nossos diretores, estamos muito focados e unidos para estar sempre pegando as melhores decisões, com os melhores resultados. E é desse jeito que a gente sempre trabalhou, que meu pai sempre ensinou, que sempre dá para fazer melhor para todos nós, mesmo que você consiga fazer algo bem feito, dá para fazer melhor. E aqui é assim que a gente faz e vamos continuar fazendo por muitos e muitos anos. Eu só quero falar mais uma coisa, eu vou falar de novo uma coisa para você marcar. Nós estamos modernizando a companhia.
Então, vocês vão ver, ao longo dos próximos anos, do próximo ano, dos próximos 2 anos, essa companhia se modernizar mais para ela se manter, vamos falar, na posição que ela está em relação ao mercado. É isso. Em todos os sentidos. Bem, então a teleconferência de resultados da ECTEC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos um ótimo dia.